Renata revela a Augusto sua decisão de se divorciar e anular o casamento religioso, afirmando que para ela, Jerônimo é como se estivesse morto. Enquanto isso, Jerônimo, atormentado, sofre com a partida de Renata. Ao saber da intenção de Renata de anular o casamento, Augusto se surpreende ainda mais. Renata explica que ao se casar desejava formar uma família movida por um amor verdadeiro, enquanto Jerônimo agiu apenas por vingança. Augusto admite que sempre enxergou uma certa melancolia no olhar de Renata, mas ela agora garante que tudo o que sente é raiva. Ele aponta que a anulação não será fácil, mas Renata menciona que já conversou com o padre Severino, que confirmou a possibilidade de anularem o casamento. Augusto, disposto a apoiá-la, afirma que testemunhará a seu favor e expressa seu maior desejo de vê-la sorrir novamente. Jerônimo, dominado pelo arrependimento, lamenta sua própria tolice por não ter se entregue ao amor que sente por Renata. Agora percebe que o amor é mais forte que o ódio que um dia carregou, reconhecendo que sempre teve medo de se tornar dependente dela. Na igreja, Alzira jura a Ezequiel que ele ouviu errado, mas furioso, ele insiste que escutou tudo claramente e exige saber quem é o pai do filho que ela carrega. Ela assegura que a criança é dele e tenta acalmá-lo, chamando-o de amor, mas ele grita, acusando-a de traição. Mesmo negando a existência de um amante, Alzira é pressionada por Ezequiel a confirmar diante do altar se o filho é dele. Ela apenas chora. Lembrando a promessa feita no casamento em que se comprometeu a protegê-la, Ezequiel acusa Alzira de quebrar seu voto. Alzira, entre lágrimas, afirma que o ama, mas Ezequiel a corta, afirmando que não a quer mais em sua vida. No entanto, deixa claro que não permitirá que ela fique com o amante, ameaçando acabar com ele, saindo da igreja. O padre tenta tranquilizar Alzira, garantindo que Ezequiel não cumprirá suas ameaças e recomendando que ela confie em Deus. Alzira, aflita, alerta o padre para que Ezequiel nunca saiba que Álvaro é o pai do seu filho e o padre promete guardar o segredo. Jerônimo pensa em Renata e mantém a esperança de que Josefina revele toda a verdade, permitindo que Renata compreenda o motivo de suas ações. Enquanto isso, Regina conversa ao telefone com Inês e pergunta sobre Andrezinho. Inês aproveita para comentar que ouviu falar sobre o desejo de Regina de retornar à capital. Regina confirma, explicando que sente muita angústia, pois após uma discussão entre elas, Renata passou a odiá-la. Ela observa que as filhas de Gonçalo a desprezam, principalmente Renata, com quem sente uma ligação especial. Inês lamenta que sempre surjam novos obstáculos entre Regina e Gonçalo. Regina concorda, mas declara estar decidida a voltar à capital para esclarecer tudo com Renata. Em sua casa, Álvaro continua mantendo Carina presa e revela que convenceu o pai dela a vendê-la para ele, pois se ele não aceitasse o casamento, ele se recusaria a cuidar do pai dela como médico. Álvaro menciona que conseguiu prolongar a vida do pai de Carina em 3 anos e que ela trocou Lázaro por uma vida mais estável ao seu lado. Logo em seguida, batem à porta e Álvaro vai atender. Ezequiel chega à procura de Carina, afirmando que precisa conversar com ela. Álvaro mente dizendo que Carina não apareceu por ali. Ezequiel comenta que ela talvez saiba quem é o verdadeiro pai do filho que Alzira espera, mas Álvaro responde que se Carina soubesse, certamente já teria contado a ele. Ezequiel pede que Álvaro o informe caso Carina apareça, pois ao descobrir a identidade do homem, ele não hesitará em matá-lo. Álvaro engole seco, enquanto Carina, presa e assustada, ouve tudo. Josefina, por sua vez, comenta com Gonçalo que Roberta merecia uma cerimônia mais sofisticada, mas ele responde que os noivos decidiram mantê-la simples. Josefina ironiza que se fosse Renata, Gonçalo certamente estaria mais envolvido nos preparativos. Irritado, ele pede que ela pare com esses comentários e lembra que vê esse casamento como temporário. Josefina o adverte para não ter tanta certeza, pois o casal pode acabar se entendendo, mas Gonçalo duvida. Josefina se afasta para verificar os convidados e Gonçalo é abordado por Matias, que o questiona sobre Renata. Gonçalo explica que Renata não tem atendido suas ligações e tenta fazer Matias repensar o casamento. Nesse instante, o juiz chega e, em tom descontraído, comenta que Gonçalo deve estar emocionado por ver Matias repetindo sua história de amor com Josefina. Ele informa que já organizará tudo para o início da cerimônia, antes que o noivo mude de ideia.
Constanza chega e Josefina, em tom sarcástico, sugere que ela esboce um sorrisinho, dizendo que ninguém merece encarar sua expressão de tristeza. Constanza, irritada, pergunta se Josefina é sempre tão insuportável ou se guarda isso apenas para ela. Josefina aproveita a oportunidade para alfinetar, mencionando que talvez por isso Honório a tenha traído, insinuando que deve ser difícil aceitar ter sido trocada por uma mulher mais jovem, inteligente e bonita, ou que ao contrário dela pode ter filhos. Constanza expressa seu desprezo por Josefina, que se afasta para pegar uma bebida. Logo após, Adriana chega ao lado de Honório e cumprimenta Constanza. Contudo, ao ver Honório, Constanza se retira sem sequer cumprimentá-lo. A Adriana lamenta, dizendo que esperava ao menos uma cordialidade entre eles. Enquanto isso, Renata e Augusto desembarcam do avião e ele sugere que tomem um táxi rapidamente para não se atrasarem. Matias se anima ao ver Adriana e ela responde que não tinha escolha a não ser comparecer. Matias pergunta se foi Honório quem a obrigou e Adriana ironiza, dizendo que está ali para presenciar o momento em que o juiz oficializará o casamento entre ele e Roberta. Matias menciona que é o mesmo juiz que celebrou o casamento de Renata, e Adriana diz que talvez deva pegar o contato para organizar o seu próprio casamento, ressaltando que Matias é a prova de que o amor não é um requisito para se casar. Josefina solicita à banda que toque a marcha nupcial para anunciar a chegada da noiva. Roberta desce as escadas e Gonçalo vai ao seu encontro. Para a surpresa de Roberta, Selena também chega. Selena cumprimenta, dizendo que não perderia o casamento que será comentado em todas as colunas sociais. Roberta comenta que conseguiram o que queriam e que se vingaram de Constanza. Selena observa que Roberta está pálida e acabada. Em seguida, posam para uma foto. Roberta sugere que agora fiquem em paz e Selena entrega um presente, uma joia só para ela, mencionando que sabe que o casamento não deve durar muito. Em seguida, Selena entrega outra lembrança, uma roupinha de bebê, o que desperta a curiosidade de duas convidadas que perguntam se Roberta está grávida. Roberta nega, explicando que Selena apenas está ansiosa para ser titia. Roberta então afirma a Selena que ambas estão quites, mas Selena exige que Roberta realmente se arrependa das mentiras que contou e valorize a amizade entre elas. Roberta admite que vacilou e Selena questiona sobre o que realmente buscava naquela noite. Roberta desconversa, afirmando que não era nada sério e que já resolveu o problema. Nesse meio tempo, Renata e Augusto seguem ansiosos para pegar um táxi e chegar rapidamente ao casamento. Josefina orienta os garçons quando Soto chega e a chama para o escritório. Ele admite que não consegue mais controlar seus sentimentos e a beija à força. Josefina o repele e avisa que aquele não é o momento nem o lugar. Nesse instante, ouvem Gonçalo chamá-la. Josefina ordena que Soto permaneça onde está e vai ao encontro do marido, que pergunta onde ela esteve. Ela explica que estava verificando se tudo está em ordem. Gonçalo comenta que parece que Renata não comparecerá e Josefina responde que ligou para a fazenda, mas não conseguiu falar com a filha, insinuando que Renata talvez tenha decidido ignorá-la. No entanto, ela menciona que foi Regina quem atendeu a ligação, perguntando a Gonçalo se ele sabia que Regina estava na fazenda. Ele sugere que esse não é momento para discutir o assunto. Logo em seguida, Gonçalo informa a Josefina que o juiz precisa da assinatura dela em alguns documentos. Josefina relembra o dia de seu casamento com Gonçalo, afirmando que junto ao nascimento das filhas foram os momentos mais importantes de sua vida. Enquanto isso, Renata, presa no trânsito, se mostra preocupada, temendo não chegar a tempo. Augusto tenta tranquilizá-la, explicando que não há nada a fazer. Renata pede o telefone do motorista, mas ele se recusa, dizendo que da última vez teve prejuízo. Augusto então oferece um dinheiro e o motorista finalmente cede o celular. Renata liga para Adriana, que está nervosa à espera. Ao atender, Adriana descobre que Renata está a caminho, mas presa em um congestionamento. Renata pede que ela faça algo para atrasar a cerimônia. Adriana se aproxima do juiz e, sem rodeios, pergunta se ele pode adiar o casamento em meia hora, oferecendo-se para pagar pelo tempo extra. O juiz estranha a proposta, mas avisa que não pode atrasar o evento. Josefina, ouvindo a conversa, se aproxima e exige que a cerimônia comece imediatamente. Em seguida, ela segura o braço de Adriana e pergunta por que ela quer atrasar o casamento, garantindo que isso não impedirá que Roberta se case com Matias.
Josefina ainda provoca, lembrando que Adriana sempre foi insignificante para Matias e para qualquer outro homem. Depois, Josefina vai chamar os convidados, que se levantam e seguem para a sala da cerimônia, deixando Roberta sozinha e pensativa. Josefina anuncia que chegou o momento tão esperado, pedindo à filha que caminhe e sorria. Roberta, obediente, segue as instruções, enquanto todos se posicionam para o início da cerimônia. Os noivos mantêm uma expressão de tristeza. Ainda no trânsito, Renata demonstra sua frustração, enquanto Augusto a tranquiliza, assegurando que Adriana encontrará uma forma de atrasar o casamento. Nesse momento, o motociclista para ao lado do carro e Renata, em uma decisão impulsiva, desce rapidamente e pede para que ele a leve. Augusto fica alarmado, mas ela sobe na moto e parte apressada. A cerimônia começa e Matias declara aceitar Roberta como esposa. O juiz então pergunta a Roberta se aceita Matias. Ela hesita por um instante, criando suspense, mas logo responde que sim. Com isso, o juiz solicita que ambos assinem os documentos, enquanto Renata se aproxima rapidamente com o motociclista. Roberta assina, enquanto Matias, pensativo, hesita. O juiz pergunta se há algum problema, e nesse instante, Renata desce da moto e corre em direção à cerimônia. No entanto, Matias finalmente assina e o juiz os declara marido e mulher. Renata chega nesse exato momento, decepcionada, enquanto Adriana se desculpa, explicando que não conseguiu evitar. Matias e Roberta trocam um beijo frio, enquanto Josefina se satisfaz com o sucesso de seu plano. Na fazenda, Jerônimo está de partida e pede a Carlos que cuide de Regina. Regina, por sua vez, assegura que ficará bem e espera que tudo melhore quando ele esclarecer as coisas com Renata e obtiver o perdão dela. Jerônimo promete não voltar sem Renata, arrependido por tê-la feito sofrer. Renata confronta Adriana, questionando por que não conseguiu ajudá-la. Adriana explica que tentou subornar o juiz, mas Josefina interferiu. Renata então desabafa, afirmando que Matias não merecia se casar com uma mulher falsa como Roberta. Adriana incentiva a Renata a não se calar e a expor a verdadeira face da irmã, e Renata concorda, decidida a revelar a todos quem realmente é Roberta. Nesse momento, Josefina se aproxima e, com firmeza, empurra Renata em direção à porta, enquanto Adriana acompanha. Renata confronta Josefina, afirmando que Roberta está enganando a todos e que não se calará. Na tentativa de impedir, Josefina empurra para fora, mas Renata declara que mesmo que precise enfrentá-la, nada impedirá de desmascarar Roberta. Josefina acusa Renata de não ter coração, afirmando que sua intenção é arruinar o casamento da irmã, especialmente agora que Roberta está grávida e tem problemas cardíacos. Renata, porém, insiste que revelará toda a verdade, pois acredita que Roberta destruiu sua vida. Josefina responde que foi a própria Renata quem arruinou tudo, tentando agora culpar a irmã. Renata afirma que tem provas do que diz, mas Josefina adverte que será em outro momento e local, pois não permitirá que Gonçalo sofra uma decepção ou que Roberta tenha uma crise. Renata pede que Josefina não a ameace com chantagens. Ao tentar afastá-la, Josefina começa a empurrar Renata e Adriana, que observa a cena, decide se afastar. Josefina, irritada, grita perguntando para onde Adriana vai. A Adriana entra na casa e informa Gonçalo e Matias que Renata está do lado de fora e quer falar com eles, mas que Josefina está impedindo. Surpresos, os três correm para fora. Renata pergunta a Josefina por que ela odeia tanto. Josefina segura os braços de Renata com firmeza, dizendo que ela jamais deveria ter voltado e deixando claro o desprezo que sente. Nesse instante, Gonçalo, Matias e Adriana se aproximam e Gonçalo exige que Josefina solte Renata. Matias comenta que acreditavam que Renata não queria comparecer ao casamento. Renata explica que fez o possível para chegar a tempo. Josefina acusa de ser uma louca, tentando arruinar o casamento da irmã, sem se importar com a saúde dela. Renata sugere que chamem um médico, pois está determinada a revelar a verdade, afirmando que Roberta está enganando Matias e que veio para desmascará-la. Gonçalo e Matias pedem que Renata explique o que sabe, mas ela insiste em falar apenas na presença de Roberta. Josefina tenta minimizar o que Renata tem a dizer, mas Gonçalo a interrompe e decide que ouvirão Renata. Em seguida, ele pede que Renata vá para o seu quarto. Matias se oferece para chamar Roberta, mas Josefina se opõe. Gonçalo, no entanto, avisa Josefina que todos irão escutar Renata, independente de sua opinião.
Ele informa Josefina que terão uma conversa mais tarde, pois nunca entendeu a razão da diferença de tratamento entre suas filhas.